olá Cubatão, olá Baixada Santista. Está entrando a partir de agora uma entrevista em foco aqui pela sua TV Câmara de Cubatão. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso convidado super especial é ele, Carlos Alberto Félix. Se eu falar Carlos Alberto Félix, ninguém conhece. Agora se eu falar o Bacalhau, todo mundo conhece. Hoje ele é o nosso convidado e vai contar pra gente um pouquinho da sua história de vida e compartilhar a sua experiência na cidade e no Brasil afora. Lembrando a você que você pode estar participando através da nossa live no Facebook TV Câmara Cubatão. Também estamos ao vivo em parceria com a TV Polo pelo Canal 11. Bacalhau, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Maico, pelo convite, né? Mais uma vez nessa, né, em termos de TV Câmara, né? Já fizemos algumas matérias e tudo mais, então, mais uma, contar um pouquinho da nossa vida, né? Compartilhar um pouquinho da história, né? Isso, da história esportiva da cidade, né? História bacana do Bacalhau. Lembrando novamente a você, você já pode estar participando aqui através da nossa live no Facebook TV Câmara Cubatão. Carlos Alberto Félix, o Bacalhau. Bacalhau, antes da gente falar um pouquinho sobre a tua história no esporte, o qual você hoje é uma referência para todos nós, mas a gente quer conhecer aquele outro lado que as pessoas talvez não conheçam, do jovem Bacalhau, a sua juventude, como é que foi, onde você estudou, fala um pouquinho dos seus pais, sua família grande, sua família pequena, a sua infância, conta um pouquinho desse outro lado que talvez as pessoas não conheçam. E lembrando a vocês também, aqui estamos aqui ao lado de coisas importantíssimas, que ele vai falar daqui a pouco também, sobre essas coisas que são uma referência com certeza para quem é do esporte e para quem está olhando assim fica admirado, né? Ele vai contar a história de cada coisinha que está aqui. E com certeza é uma enciclopédia do esporte, o Bacalhau. Mas Bacalhau, conta um pouquinho da sua juventude, da sua família, da sua infância. Vamos começar a família, né? Meus pais chegaram aqui em Cubatão na década de 50, né? Meu pai foi um dos primeiros em termos de açougueiro, né? Na cidade de Cubatão, né? Ali onde hoje é a Vila Elizabeth, né? Vila Elizabeth, se você falar 50 anos atrás, 60 anos atrás, era totalmente diferente de como está hoje, né? Era muito diferente, né? Aquela área ali onde você vê a rede ferroviária, né? O açougue do meu pai, onde era o estabelecimento do comércio, era ali onde está onde passa a linha de trem. Ali era a entrada da Vila Elizabeth, entendeu? Então você vê o que é a história. Aí ele tinha um açougue ali, possuía um outro aqui, ao lado aqui da padaria Lisboa, né? E um que ele estava acabando de montar na antiga Vila Paris, né? Porque lá era o centro industrial, né? Então lá era o comércio, né? Como era um açougueiro, aquilo estava começando a temperatura ali no comércio era quente. Isso, e aquilo estava começando a criar, né? As grandes indústrias e tudo mais. Legal. E tinha muitos trabalhadores, muita gente, né? E o comércio ali era um comércio alto, né? Ali naquela região da Vila Paris era. Olha aí, a gente não conhece porque isso. Porque você estava ali, construção da COSIPA, construção das outras indústrias que estava isso. Tu estava ali naquele métier ali, né? Mapa ali, central das coisas. Porque a carne era comprada, né? A carne era comprada pelas empreiteiras e tinha que levar daqui, né? Vamos dizer, aqui do centro, né? Aqui da Vila Elizabeth, aqui do próprio centro, para lá, né? Você tendo lá era mais fácil, né? Então, aí o velho foi pensando nisso e tudo mais, né? Visionário ele, né? Aí foi indo, né? A gente foi. Aí nos anos 70, né? Ele acabou, né, tendo uma desavença em termos assim, acabou sendo assassinado, né? Foi um português que realmente era bem conhecido na cidade, né? E nós tivemos até uma questão de velório e tudo mais daquelas senhores, né? Então aí começou, né? Terminou a história vamos dizer assim, do Manuel dos Santos Silva. Do português. Mas continua a história da minha mãe e seus filhos, né? Que na época quando ele faleceu, somos hoje em 4 irmãos, né? Sendo 3 homens e uma mulher, e a menina tinha feito um ano. Ele faleceu em novembro de 72, né? E ela completou um aninho naquele mês, né? De 72. E aí começou a trajetória, né? Minha mãe, né? Você sabe que português é aquela história, né? Português, ele é também mão de vaca, mas ele também adquire as coisas, né? E o São Manuel dos Santos Silva foi adquirindo muitas coisas dentro da área de Cubatão, né? Então, hoje, graças a Deus, né, em termos de famílias, né?
temos um bom patrimônio na cidade, né, de irmãos e tudo mais, tá? Na Vila Paris também, e tudo isso aí permaneceu, graças a Deus, com a minha mãe, né? Isso foi, né? Hoje, daquela época, se você pensar daquilo que nós tínhamos, daquilo que nós temos hoje, não se desfizemos de nada, né? Construímos mais ainda, né? Então, graças a Deus, entendeu? Somos, vamos dizer assim, os 3 irmãos, né? O Paulo, o Márcio e eu, né? Carlos e a minha irmã Regina. E daí veio a história minha, né? A história estudando no grupo escolar Júlio Conceição, né? E é daí que veio o apelido Bacalhau? Vamos pro Bacalhau, vamos pro Bacalhau. A primeira escola que eu estudei foi na Dona Elza, era uma escola que tinha aqui na Henri Borde, né? Todos aqueles que, nessa cidade, que tem mais de 60 anos, né? Eu estou no meu 63, mas que possuem mais de 60 anos, estudaram nessa escola, estiveram nessa escola da Dona Elza na Henri Borde, entendeu? Muitos deles passaram por aí e depois vieram ao Júlio Conceição, né? Então, a questão do bacalhau, eu volto um pouquinho lá, que quando meu pai era vivo, era a questão do açougue. Por que bacalhau? Eu tinha 7 anos de idade, né? Antigamente, os açougues vendiam peças de bacalhau, né? E esse bacalhau, o bacalhau da Noruega, ele vinha em caixote, nos caixotes de madeira. E esses caixotes de madeira nos açougues eram utilizados para colocar na bicicleta. Você fazia aqueles embrulhos de pacote de carne e colocava ali para fazer as entregas, para entregar no comércio, para entregar nas empresas, né? E o que acontece? Quando acompanhava sempre meu pai para lá, para Vila Elizabeth, né? Vivia ali naquela região do Largo do Sapo, Vila Elizabeth. E quando ele vinha embora no final da tarde, ali por 6 horas da tarde, o que acontece? Eu vinha dentro daquele caixote, como um moleque de 7 anos, 8 anos, eu vinha sentado ali dentro. Adorava. É isso, aí eu entrava na minha rua, o qual, né, minha irmã ainda mora lá nessa casa, ela não tem 60 anos, mas a casa está lá há 60 anos, né? Aqui junto a José Bucro Sobrinho, perto do Vem Ver. Então ali onde hoje é o Clube Vem Ver, né, do vereador Rafael, ali era um campo de futebol. E a rapaziada, esse horário, 5, 6 horas, estava jogando futebol. E a rapaziada, como, né, para mexer, né, com o português, com a portuguesa da cara, fala, o bacalhau lá, ele tá chegando com o bacalhau. Entendi. E aí o pai nem tanto, mas a mãe começou, né? O nome dele é Carlos. E aí, aí pronto, a portuguesa começou e aquilo pegou. E aí a molecada sabe, quando ela não gosta, Maico, aí que fica, Maico. Aí os caras de pirraça, bacalhau. Isso mesmo. Pegou e eu, vamos dizer assim... E você absorveu, adotou. Eu só não coloquei no nome que nem a Xuxa, entendeu? Tá? Mas do resto... Aí pronto, aí quando eu entrei pro esporte... Carlos Alberto Félix, ele ficou para trás. Aí, eu em termos de federação, confederação, até comitê olímpico, é bacalhau, não me chama pelo nome, entendeu? A história fincou o bacalhau. E aí quando eu fui para a escola, principalmente ali o primário, ali no Júlio Conceição, aí pronto, a molecada, né? Bacalhau, e aí bacalhau. Aí você já não via como problema. Cara, aí acabou. Aí incluí no nome, entendeu? Aderi, peguei a certidão de nascimento, entendeu? Falei, é aqui. Caramba. Aí Júlio Conceição foi o meu primário lá, né? Isto aqui era, né, esta área onde possui hoje prefeitura e câmara, isto era um campo de futebol. Né, para você ver, isso aqui era um matagal, a gente fazia um caminhozinho ali por trás, ali da Escola Especial Princesa Isabel, ali tinha uma descida ali, a gente saía por esse caminho e depois vim frequentar o Colégio Afonso Schmidt, que está aí na frente, onde eu vim fazer, né, o ensino médio e ensino fundamental, né, que não era isso, era ginásio e colegial, né. Aí de lá, né, depois dos meus 7, 8, 9, aí vim para cá, 13 anos de idade, aí eu vim pro Schmidt. Aí daqui no Schmidt é que a gente começou a história, a grande história, eu digo, posso me considerar como grande história do bacalhau. E como é que começou a grande história do bacalhau? Como é que entrou o esporte na sua vida? Você tinha alguma referência na sua família? Não tinha nada, não tinha nada. A única coisinha, aquele molecada de rua, jogar bola, fubequinha na rua, mais nada, fazer briga com os vizinhos, entendeu? É isso que foi a juventude da gente como moleque na cidade, entendeu? Goiabeira, ir pros bananais, ficar tirando estilingue nos passarinhos, ou se não colocar armadilha para catar. Jovem normal. Isso, talvez não que nem a juventude de hoje. A nossa juventude lá de trás foi uma outra totalmente diferente na cidade de Cubatão, né? E aí veio. Aí aqui quando eu vim para cá, quando eu entrei aqui em termos de ginásio, né? O ginásio era o professor Roberto Dick, né? Que cuidava que era da educação física, né? Sim.
Aí naquele intermédio de um ano para o outro, foi que eu acabei perdendo meu pai, né? Então ainda estava meio assim, né? De 72 para 73, né? Eu entrei aqui dia 17 de fevereiro de 1973, aqui nessa escola, chamada Colégio Afonso Schmidt, né? Aí foi onde eu conheci o professor Roberto Dick, que eu gravo até a data até hoje do qual, né? E aí foi educação física. Aí começamos a educação física. O professor Roberto Dick já gostava do esporte, né? A gente foi se incorporando com o esporte, né? Você foi gostando? Foi gostando, entendeu? Aí era futebol, era isso. Aí quando ele começou uma trajetória de se construir uma pista, né? Com os alunos, né? A gente pode dizer que foi construída uma pista aqui atrás do Colégio Afonso Schmidt, depois de uma grande enchente que teve na cidade. Houve uma enchente e o rio transbordou todinha a região aqui e trouxe muita areia. E lá atrás, onde a gente fazia a questão da aula de educação física escolar, ficou todo lotado de areia. E aí, professor Roberto Dick, vamos planear isso aqui, as máquinas da prefeitura foram, nivelaram e tudo mais. Isso. Aí chegou na época, né, deu a ideia dele da equipe, né, participar dos jogos escolares com o atletismo. Ele já participava de vôlei, de basquete e tudo mais. Falou, não, agora vai entrar o atletismo também. Aí começou com a molecada, vamos montar uma equipezinha, mas precisamos fazer uma pistinha aqui. Um dia desses meios doidos, né, aqui estavam asfaltando no modo de falar, né, calçando, né, a Bernardo Pinto, todo mundo sabe que era paralelepípedo antigamente. Aí um caminhão de paralelepípedo colocou, ele deu na cabeça dele, chegou pro doutor Aurélio, pediu que colocasse um caminhão de paralelepípedo lá na porta do Schmidt, entendeu? Aí colocou lá na lateral um caminhão de paralelepípedo. Aí os alunos na aula de educação física, todo mundo, após a aula, tinha que trazer um carrinho de mão, de paralelepípedo lá para os fundos. Era todo final de ano, todo final de aula. E cada série de alunos que tinha de aula de educação física, Maico, era assim, 40 alunos, 50 alunos. Então a viagem de paralelepípedo. As meninas carregavam na mão, cada um pegava um só ou dois e levava. Os meninos não. Os meninos tinham que levar um carrinho. Carregava. Mundo trabalhou. Isso, já todo fazia mundo parte do exercício. Isso, sempre após a educação física, porque antigamente você tinha os dois turnos, né? Então de manhã você estudava o ensino, né? E à tarde você fazia educação física. Quem estudava à tarde fazia educação física de manhã. Não faltava paralelepípedo para ninguém. E aí foi, Maicon. Levou basicamente esse caminhão em 2, 3 dias, esse caminhão estava lá dentro. Aí como é que vamos fazer isso? Se faz isso hoje, matava Não, hoje nada. Hoje a molecada nem pegava nisso, entendeu? Celular pega, mas paralelepípedo... Aí o paralelepípedo foi construindo como guia, construiu uma área de pista, um círculo interno, um círculo externo, construiu uma reta, colocou as caixas de salto e distância e foi indo, e aí começou a montar a garotada e os alunos a praticar. De repente ele separou em termos de treinamento e aí cresceu, e aí eu me envolvi e fui embora com ele como atleta, entendeu? Aí depois de atleta eu gostava muito de acompanhar ele, entendeu? Acabei, vamos dizer assim, incorporando ele como segundo pai na história, né? Pela proximidade muito que eu tive com ele. E aí eu comecei a acompanhar ele pelas competições, além de atleta, quando não ia de atleta, ia de acompanhante dele, de auxiliar técnico, marcando tudo. Eu gostava de anotar tudo. Eu gostava de anotar tudo, anotava e tudo mais, entendeu? Ele, olha, vai olhar aquela prova lá, marca o resultado do Maico aí pra mim, marca o resultado do outro. Tu era um homem de confiança. Isso eu fui, e aí bateu o gosto, 16, 17, 18 anos. E aí quando bateu os 18, né, não fui um grande atleta, mas fui um atleta, vamos dizer assim, médio, né, na situação. E aí você começa a ver, né, opa, o meu caminho... Acho que eu quero isso para minha vida. Acho que o meu caminho é esse, mas não como atleta. Meu caminho, acho que eu quero ser que nem esse professor aí. Vou ser que nem esse professor um dia, hein, tá? E tu coloca isso na tua cabeça, e quando deu 82, entrei na Faculdade de Educação Física. Aí daí já fui lecionar no Colégio Santista como professor, já fui preparar uma equipe para derrotar o professor Roberto Dick. O professor Roberto Dick era professor do Colégio Carmo, né? Então ele tinha as grandes equipes, né? Como Schmidt, nós se tornamos a maior equipe escolar desse país. Para você ter uma ideia o que o Schmidt foi, Michael, tá? Uma das maiores equipes em termos de nível escolar do Brasil.
Então o Schmidt foi uma referência em termos de jogo de competições escolares do Brasil. Aí o professor Roberto Dick saiu daqui, foi convidado para o Colégio Carmo, assumiu a direção no Colégio Carmo, também montou a equipe, né? E nos anos 80, 80 e pouco, ele esteve envolvido com o Colégio Carmo. Também a equipe dele começou a se tornar imbatível, né? E eu estava nessa época, entrei no Colégio Santista, né, como professor. Todo mundo mais ou menos tem noção o que era o Colégio Santista, aquele monstro que era, campo de futebol e tudo. Mas quando eu entrei, uma referência. Quando eu entrei ali a primeira vez que vi aquilo tudo, 2 ginásios, um ginásio fechado com um quadro, um campo de futebol, eu falei, não, é aqui que eu vou construir uma equipe, é aqui que eu vou fazer uma equipe, cara. Aí eu lembrei assim, não, eu construí com o professor Roberto Dick uma pista, agora o Bacalhau vai construir uma. O Colégio Santista era administrado por padres, né? Aí os irmãos, né, me chamaram, eu conversei com os irmãos, eles me chamaram, aí colocaram o professor Carlos, só não pode fazer a pista, mas tudo que você quiser colocar aí, você pode colocar, as caixas de areia, as caixas de sal. Aí me deram essa liberdade. Isso você com quantos anos? Nessa época eu já estava 22 anos, 22 anos, entendeu? Tá, isso, tá, 23 anos já fazendo aí. Aí bateu isso, Maico, aí construí caixa de salto em altura, de arremesso de peso, como o campo tinha 70 metros, ficava fácil para a turma correr, né? Aí no primeiro ano participamos dos jogos escolares, aí um dia eu cheguei para o Dick, né, brincando com ele, esse ano é meu, hein? Esse ano você não ganha nada, hein? Foi pro desafio. Isso. Falou, não. Ele vem? Vem, pode vir, pô, entra aí, entendeu? Aham. Aí pronto, cara, aí deram uma abertura para mim, né, nesse nível. Aí eu falei assim, ó, só que é aquela história, para mim pegar o professor Roberto Dick é duro. Não era o professor Roberto Dick, era o Colégio do Carmo. Para ganhar do Colégio do Carmo é difícil, porque o Colégio do Carmo ele cede bolsa de estudos, então ele capta alunos. E o Colégio Santista, isso, aí o Colégio Santista não tinha isso, né, Maicon? Era uma escola fechada, né, de padres, aquela coisa toda, né, que eram os maristas, né? Você já saía atrás ali, tecnicamente olhando. Isso. Sim. Aí eu falei, não adianta eu ficar falando isso para o professor Roberto Dick, eu vou ter que achar um outro meio. Falar baixinho isso aí. Aí eu fui e conversei com os irmãos, né, com o reitor, eu falei assim, a possibilidade de eu trazer uns atletas para estudar aqui, só que eles não têm condições de pagar, né? Isso é da cidade de Cubatão e tudo mais, vem da periferia. Ele falou, mas esses alunos são bons? Eu falei, são, se houver essa oportunidade, eu escolho os melhores, aqueles que eu sei que em termos de ensino a gente pode contar. Não pode vir para cá para repetir. Ele vem para cá para estudar, ele não vem para cá para ser seu atleta, tá? Ele não vem para cá para praticar esporte, tá? Ele vem para cá para estudar. A mentalidade do Colégio Santista, claro, aí me deixou claro. Eu falei, puta, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora, entendeu? Eu não posso, não dá para trazer todo mundo, você que meio restrito, né? Aí eu falei, o que eu tenho que montar? Eu tenho que montar só uma equipe, não posso montar duas, né? O masculino e o feminino, eu só tenho que montar o feminino. Aí pronto, aí eu sabia que o Dick tinha uma equipe de expressão muito grande em termos masculino, mas não tinha tanto em feminino, né? Falei, vou montar uma equipe razoável em termos de masculino, uma grande equipe em termos feminino, que eu, na hora que fizer a junção das duas, né? Sim. Do masculino e do feminino, eu ganho por geral de pontos. Já tinha, né? Já. Aí bateu. Aí quando deu 83, 84, aí eu abriu as portas, me deu 6 bolsas de início. Tá? Aí eu cheguei aqui, peguei as meninas, hoje a Nete, que hoje é funcionária pública, hoje, entendeu, formada. Peguei a Solange, que também hoje é doutora, é advogada. Roseli, entendeu, Miriam. Tá? Aí eu peguei um grupo de meninas, de 6 meninas, dei a bolsa de estudo, conversei com os pais, vocês vão estudar no Colégio Santista, entendeu? Tá? Um dos maiores colégios da cidade de Santos, tá? E aí os pais naquela, né? Nossa, e pá, vocês não vão pagar nada, é bolsa de estudo, tá? E tudo mais, tá? Até a questão de transporte, a escola garante o transporte deles pela questão social e tudo. Sim. Aí foi, cara. Aí eu cheguei montei naquele ano. Montou tua seleção? Isso. Aí quando o professor Roberto Dick soube o que eu estava fazendo, aí ele falou, tu quer me derrubar? Eu falei, não, nós vamos para a briga. Aí acontecia lá, os jogos escolares eram disputados
lá no Brasil Futebol Clube, lá na Ponta da Praia, né? Onde também era a Faculdade de Educação Física, lá a FEFES era lá no Brasil, né? Nas dependências do Brasil. Aí pronto, aí lá, Maicon, no primeiro ano, 83, eu dei um cacete nele, né? No segundo ano eu dei um cacete nele novamente, entendeu? No primeiro ano eu só ganhei um feminino e fui segundo no masculino, mas no ano seguinte eu também fiz uma reforçada no masculino, aí em 84 eu ganhei o masculino, ganhei o feminino, aí fui para a grande final São Paulo, né? Porque aqui a gente ganhava o regional, e depois ia para a grande finalista em São Paulo, que reunia as escolas do estado de São Paulo todo para consagrar o colégio campeão estadual, né? E aí de lá nós consagramos, né? Ganhamos o masculino e o feminino também, já fui com uma outra potência escolar para lá, né? Já então virou, aí já virou uma equipe. Os caras já olhavam com outro... Isso, aí já virou uma equipe, né? Aí já era um grupo de estudantes, mas virou uma equipe, né? Aí fomos lá, em 84, ganhamos os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, masculino e feminino. E você pegou entendeu? no E aí eu tirei a trajetória do professor Roberto Dick, que só estava lá. O Colégio do Carmo era sempre campeão lá, entendeu? Fez, né? Aí ele falou, criei uma cobra, hein? Eu falei, o senhor não criou uma cobra, o senhor criou um discípulo. Entendeu? Eu quero ser que nem o senhor. Aí, Maicon, eu sempre falo, professor Roberto Dick, que nem a professora Roseli Bueno fala, professor Adilson fala, entendeu? Professor Roberto Dick foi a inspiração de nós, para nós, entendeu? Principalmente para essa turma mais velha, né? Que era uma referência. Começou com ele lá atrás, então eu posso falar que eu e Roseli hoje somos dos mais velhos com eles. Começamos lá em 73, Roseli Bueno também começou nessa história. A Dilson é mais novo aí, começou nos anos 80, né? Mas você vê, é a trajetória que foi montada aí, uma coisa... E aí nós fomos indo, e aí... Ingressei junto à equipe de Cubatão, né? Trabalhando com ele, né? No poliesportivo, né? No centro educacional. Trabalhando com ele? Isso, aí passei a trabalhar com ele, né? Olha aí só, passei, de aluno? Isso, de aluno, aí depois passei a ser parceiro com ele, né? Caramba, aí tem noção disso, que incrível, né? Entrei numa das gestões do Passarelli, né? E aí fiquei, gestão do Passarelli, gestão do Ney, aí fiquei gestão do Clemon, aí vim me afastar só na época da gestão da ex-prefeita Márcia Rosa, né? Mas das outras gestões todas eu acompanhei todas. E aí o professor Roberto Dick em 95 se aposentou, né? E aí a equipe ficou a mim, o professor Adilson e a professora Roseli Bueno. A professora Roseli Bueno também logo depois se aposentou, aí ficou sob o comando meu e do Adilson, e aí nós fizemos a nossa trajetória, eu pelo menos fiz minha trajetória esportiva. Bacalhau, está uma mensagem aqui do Carlos Olegário Júnior, grande Bacalhau, fez muito pelo esporte em nossa cidade e ainda faz. Certamente um exemplo a ser seguido, pois o esporte é um dos maiores meios de inclusão social que existe. Está por aqui também o Cabeça da Vila Esperança assistindo, o Júnior Martins, a Dani Kanashiro também está conosco aqui, e o Eduardo Pereira, grande Bacalhau, um abraço daqui de Presidente Prudente. Eduardo, olha que legal. Foi jogador de handebol aqui em Cubatão. Eduardo tem uma história. É mesmo? Eduardo hoje é atleta paralímpico, vai estar na Olimpíada de Tóquio, se Deus quiser. Se tivesse já agora, já estaria agora, né? Eduardo fez uma história grande, professor Nélio também. O Reginaldo Freitas, esse conhece bem a cidade e a história do nosso esporte. Vivi uma época de esporte da cidade, né? Foi os anos 70, os anos 80, né? Foi a grande... colocou aí o grande boom da cidade esportiva, né? Quando explodiu e o pessoal... Isso, esporte, entendeu? Essa garotada, que é onde nasceu o celeiro, né? Isso, da onde você acabou de falar da questão social, né? A gente tinha muito atleta da Vila Natal, entendeu? Que era o bairro naquela época. Hoje dimensionou muito grande, mas na época era Vila Natal. Nós tínhamos professores de educação física que trabalhavam para a questão esportiva da cidade. Nós tínhamos uma professora Gilmara. Hoje nós temos uma atleta olímpica hoje, chamada Juliana, que é a esposa do atleta Marilson, que ela saiu da escola Dom Pedro, entendeu? Dom Pedro I. Ela veio indicada pela professora Gilmara para vir para o poliesportivo, né? Ela chegou aí menininha, com 12 anos de idade, com a professora Roseli Bueno. Então você vê, esses professores traziam essa garotada para o meio esportivo. Isso. E a questão também dos profissionais que estavam na época, né? A dedicação, o amor. Então, o Dick, ele trabalhava, ele lecionava na escola, ele dava aula de educação física escolar,
entendeu? O professor Nélio dava aula de educação física escolar no Lorena, o professor Gaúcho dava aula de educação física escolar, entendeu? Em escolas municipais. Sim. Então eles tinham um contato de referência com a garotada muito maior e dali eles captavam para a questão esportiva. Sim. Esse é o nosso mal hoje. Hoje nós não temos mais esse contato. Essa referência hoje foi perdida. Porque eu digo assim, o profissional de educação física, ele que é o descobridor de talento. Perfeito. Tá? Ele é o primeiro contato, ele é que vai ver o Michael. Pô, aquele garoto lá, olha o tamanho daquele garoto, nossa. Dá para trabalhar ele. Isso. Foi que nem quando eu vi uma Fernanda, chamada Fernanda Aguilar, uma menina, era uma menina de 13 anos de idade, mas tinha 1,80 m de altura. Quando a garotada chegou aqui no poliesportivo, que a professora trouxe, que eu bati o olho naquela meninona lá, eu falei, aquela meninona lá, como é que é o nome dela? Era toda tímida lá, entendeu? Pronto. Se tornou campeã brasileira, campeã sul-americana, uma das melhores arremessadoras. Começou ali comigo, mas depois foi para a mão do professor Roberto Dick lá na frente, mas no primeiro olhar, batia ali. O professor Roberto Dick descobria talentos assim, não só ele, como a gente também incorporou numa situação assim, você pegava uma caixinha de pedra, colocava a latinha de pedra e mandava ele pegar a pedra. Lança a pedra aí. O moleque lançasse a pedra lá na frente, lá, você falava assim, ó, arremessador, lançador, esse é. Porque tem aquela historinha do garoto pegar a pedra e tinha uma pedrinha ali, não, tem uns que pegam a pedra e de ignorância. Fala, esse moleque. É esse que eu quero. Então, ele é o diamante. Vocês vão lapidando. Aí, Maico, essa é a questão. Tá? O profissional, ele vai lapidando, entendeu? Não só na mão dele, como na mão de outros profissionais. Ele vai indo, esse diamante, ele vai correndo, cara, essa pedra vai correndo. E aí ela vai brilhando. Isso, até ela se tornar um diamante precioso, cara. Que se tornou Juliana, que se tornou Mário dos Santos, que são os atletas olímpicos, se tornou Espigão. Então, era aquela pedra bruta que você tirou ali e lá na frente se tornou um diamante. Olha a importância do começo do Na Raiz, quando vocês quando começaram aqui, trouxeram eles para ali. O Mário, quando começou na marcha, começou com o professor Adilson Ramos, começou um garoto de correr corrida de 1000 metros. Aí não era a prova dele, aí foi quando lapidou 4 Olimpíadas. E se você não tem esse olhar, talvez ele só iria para uma atividade para praticar um esporte e ir embora para casa. Isso. Se fosse se a Adilson não tivesse uma visão lá na frente, se a Roseli não tivesse uma visão, eu, o Dick, alguns seriam nada. A importância do esporte e do educador físico. Isso. Falando de educador físico, dia 1º de setembro agora, foi o dia do profissional de educação física, para você ver a valorização que ele tem. Essa lei, graças a Deus, foi criada em 98, entendeu? Para fincar o professor de educação física, entendeu? O profissional de educação física. O Wagner Pereira da Silva falando muito bem, hein, companheiro? Vila Natal representava bem a escola Dom Pedro I nos jogos escolares da cidade, o Wagner. Então, o Wagner aí... Wagner, abraço para você. O Wagner tem história. O Wagner é um sucessor, tá? É um, vamos dizer assim, vamos colocar o que eu fui... com o professor Roberto Dick, de ter espelho, ele é com o professor Adilson. Então, a hora que Adilson, né, eu já terminei minha parte, né, mas o professor Adilson também, eu creio que logo está encerrando também a parte dele. O professor Wagner Pereira é o professor que vai ter que complementar isso aí, senão aquilo lá chamado Centro Educacional Professor Roberto Dick vai morrer. Ele surgiu um dia, cresceu um dia, aí cresceu com o professor Roberto Dick, cresceu com o Bacalhau, cresceu com a professora Roseli Bueno, cresceu com o falecido Antônio Sérgio Quitério de Oliveira, um professor que nós tivemos, um atleta que já faleceu, cresceu com o Adilson, mas e aí agora? E aí agora? Tem que ter um discípulo. Hoje eu considero o Wagner, um garoto um professor que está no métier da garotada, entendeu? Dedicado, entendeu? Trabalha com a base, trabalha com a garotada, sabe ser pai dessa garotada, que você além de ser professor, além de ser treinador, tem que ser pai disso aí. Se você não for... várias histórias, vários momentos difíceis. Maicon, tem que falar, não, esse é meu filho também, entendeu? Tá, aquilo que você dá de carinho em casa, você também dá ali com essa garotada. E como é que foi a sua história? Após
a sua equipe e tudo mais. Aí montei, foi aí adentrando, as equipes foram montando, já eu fui... 33 minutos de entrevista, já termina 1 hora já, olha, que incrível, hein? Aí fomos entrando, Michael, dentro da questão esportiva, né, a questão de montar equipes, Você foi aí... se profissionalizando. Isso, aí acabei estudando, aí você vai se estudando mais, aprendendo mais, tomando mais noções, entendeu? Sim. E aí a tua experiência também com um atleta, e aí na vivência que você tem, você começa. Aí nós começamos, entendeu? A montar grandes equipes, fomos, eu direcionei um pouquinho para uma situação que direcionei um pouquinho para as meninas, né? Quando a professora Roseli Bueno acabou aposentando, ela deixou um grupo de meninas fabuloso, né? De jovens atletas, que aí acabei conduzindo essas jovens atletas, né? Num rumo bom, e desse rumo bom nós conquistamos campeonatos e campeonatos e campeonatos, né? Algumas dessas meninas se tornaram expressões nacionais, né? Entre elas, volto a citar novamente a Juliana, que a gente coloca como nosso carro-chefe, né? Mas tivemos Sidneia, tivemos Márcia Alessandra Pinheiro, tivemos Elisângela, então nós tivemos Kelly, então é um inúmero de meninas que acabamos tendo, né? Mas foquei mais na questão das meninas, que é mais fácil de se controlar, tá, do que os meninos, né? A rapaziada final de semana quer se esbaldar, né? Aí isso aí ficou na mão do professor Adilson, né? Eu falei, Adilson, essa aí é com você. Você é maior, isso. você toma... Então as meninas acabou se tornando um pouquinho mais fácil de se controlar, principalmente daquelas que elas tinham vindo num trabalho com a professora Roseli Bueno, né? Que se dedicava para aquilo ali, tá? E aí ela também era, vamos dizer assim, meia, né? Durona, rígida, né? O caminho era esse aqui, né? Para tu ter ideia, no caminho, Michael, dos nossos que passaram, né, por esse magnífico poliesportivo aí, nós não tivemos nenhuma situação onde saiu fora do trilho do trem, né? Então todos seguiram uma trajetória, né? Quem vocês apostaram de fato. Isso, de todos, assim, não só aqueles que a gente direcionou ao treinamento e ao alto rendimento, mas todos, a gente tivemos experiência de quase todos. Que o esporte fez. Isso, fez, entendeu? Transformou eles em cidadãos, elas também, tá? Direcionou elas em termos profissionais. Hoje nós temos doutores, advogados, engenheiros, entendeu? André Izzi hoje, André Izzi foi atleta, hoje é o presidente da OAB. Tá? Olha que orgulho para você. E assim tem um monte, Mantovani Calejon em Santos, o pai dele foi, né, dominou a base política. Do esporte aí. Talvez você não siga o esporte para você viver dele, mas você vai virar um profissional, um cidadão. E olha a importância do eu estou esporte, colocando, eu estou falando uma modalidade só, atletismo, que é a minha. exatamente. Agora Você você coloca o outro leque, você coloca o futsal com o professor Gaúcho, que era rígido, né? Carlos Alberto Cupelo, né? O Gaúcho, que era rígido nisso aí, né? Você o conheceu, você sabe bem o que é. Né? Falava o nome já tremia. Então, professora Lucille, do GRD também, que era uma professora também rígida na situação. Professor Nélio, tá? Então, o menino ali do Calabares, ali, que é o proprietário do Calabares, foi jogador de handebol. Então, você vê tudo isso aí, vários outros, entendeu? Então, a transformação que esses profissionais fizeram, né, na vida de milhares de... Inclusive, o tio Bolinha está aqui. Boa tarde, parabéns, professor. Sucesso, tio Bolinha. Então, abraço para você. Você vê o que dimensionou para esses profissionais, né? Professor Milton com o basquete, né? Professor Melado hoje, aí, com essa trajetória dele também, com o basquete, né, das meninas que ele tem feito por aí. Então, acho que o esporte é isso. E na minha, foi isso. Aí, nós continuamos a questão de equipes. E a gente vai chegando numa situação, Maicon, onde você começa a adquirir as coisas e você já vai perdendo um pouquinho vamos dizer assim, do tesão, vamos colocar a palavra, né? Já fui campeão paulista. Como é que eu montar outra equipe? Não, agora eu vou ser campeão brasileiro. Aí monta lá. Não, aí eu tenho que ganhar os jogos regionais. Não, agora eu tenho... E é isso. Aí você vai para outros desafios. Você vai colocando objetivo em você mesmo. Desafios para você. Isso. Aí a gente fomos indo aqui, fomos adquirindo e tudo mais. E fomos criando prestígio, né? Em termos de equipe, prestígio.
Aí a Caixa Econômica, junto com a Confederação Brasileira, queria fazer um centro de descoberta de jovens talentos. Aí eu trouxe o Centro de Jovens Talentos para cá da Confederação Brasileira, graças ao trabalho que nós realizamos, que a equipe realizava. Aí depois trouxemos, né, o Centro de Excelência do Governo do Estado, graças também ao trabalho que era sendo feito aqui, né? Só existia 18 centros no Brasil, no estado de São Paulo, aliás, no Brasil, do Centro de quantas cidades gostariam de ter? Do Centro de Descoberta de Jovens Talentos, da Confederação Brasileira e da Caixa Econômica, só existia 12, né, no Brasil todo. Aí é no Brasil, aí você coloca isso. O Centro de Excelência já não, era só o estado de São Paulo, mas eram só, né, hoje temos 600 e tantos municípios, só 18 tinham esse centro. Aí veio o Centro de Formação Esportiva também do Governo do Estado para cá. E aí a gente foi adquirindo, né, ambiente e tudo mais, referência. Os atletas foram se destacando. Aí vamos chegar aí pelos meados de, né, aí vem um Pan-Americano para o Brasil, né, aí foi convidado, aí o Pan-Americano 2007, veio a Juliana ser campeã Pan-Americana, né, dos 1.500, né. Antes disso aí eu participei de campeonatos pan-americanos, campeonatos em termos sempre da categoria da garotada, sempre envolvendo os garotos até 18, 19 anos. Tá? Isso para o profissional é incrível, né? Em termos de campeonato brasileiro, né, eu acho que eu cheguei a participar de 23 campeonatos brasileiros, entendeu? Mais uns 12 campeonatos sul-americanos. Só de estado, se a gente colocar, são 27 estados, aí 26, 27 estados, eu tenho conhecimento deles permanente de 19. Tive 19 estados desse país, entendeu? Então, visitei, criei grandes amigos, fiz grandes amizades, conheço os núcleos esportivos disso aí. Participei de um projeto... Bacalhau de Cubatão para o mundo. Então, de um projeto do Comitê Olímpico Brasileiro, junto com a Confederação, que acabaram me colocando eu e um cubano, o professor Lázaro, né? Junto ao COB, que foi a descoberta de talentos pelo Brasil, né? Que foram selecionados talentos pelo Brasil, né? Nós participamos, viajamos por aí afora para descobrir talentos, né? A gente descobriu talentos, a questão é só a continuidade não era nossa, a continuidade era do governo, a gente apenas fazia a descoberta. E aí foi indo, Michael, aí o gosto foi, penetrou, cravou no sangue, e aí, cara, Michael, tudo se incorporou, né? Aí entrei na universidade, acabei sendo professor na Unimonte, né? Aí comecei a formar professores, né? Caramba. Tinha gosto de formá-los, né? Tive lá praticamente 8 anos na universidade da modalidade da disciplina atletismo e de treinamento desportivo. E insistia, né, meu amigo, atletismo, meu amigo, faz atletismo, porque a maioria da rapaziada nesses últimos anos é fitness, né? Academia, quer se formar para isso, né? E a gente falava, não, tá precisando de um profissional de basquete, não, tá precisando de um profissional de voleibol, profissional de atletismo. E a gente conseguiu colocar na cabeça de alguns, e eu vejo aqui pela região, Vale do Ribeira, aqui Santos. Foi ficando escasso os profissionais, né? Aí a gente vê alguns que foram alunos, né, e hoje estão com escolinhas, estão tocando ali projetos ali. Eu falei, então, aquilo que também fiz como um docente de educação física, eu falei, opa, criei um dia. O professor Roberto Dick um dia criou um, eu também criei alguns. Então, legal, você vê. A questão minha sempre eu foquei, não, esse senhor, esse mestre é o que a gente tem que seguir. Tá? Então, se ele é assim, a gente vai ser assim também para ninguém um dia falar nada. Essa casa aqui, graças a Deus, fui agraciado, homenageado várias vezes, entendeu? Também ajudei muita indicação de muita gente, muito atleta. Eu, graças a Deus, junto aos vereadores que passaram nessa casa, fui sempre respeitado e sempre procurado. Tá? Olha, vai fazer isso, Bacalhau vai ter uma homenagem assim. Bacalhau, tem alguém aí para indicar, Bacalhau? Tem algum profissional, alguém aí? Não. Você criou esse respeito no meio. Isso, vou indicar esse, vou indicar aquilo. Às vezes eu estava no polo esportivo, o vereador me mandava me chamar, olha, João Ivaniel foi que apresentou a lei, né? Foi o autor da lei do Adote um Atleta, junto com o prefeito Dr. José Aldo Passarelli. Numa conversa, mandou me chamar, ele estava no gabinete dele, chama o Bacalhau lá, chama o Bacalhau Dick lá. Aí viemos aqui, sentamos, conversamos com ele referente à implantação da lei do projeto Adote um Atleta. Quando foi a medalha do mérito esportivo, a mesma coisa. Aí eu pedia para ele, não dá para homenagear. Bacalhau, eu vou fazer um negócio aí, fica calma aí que eu vou fazer um negócio.
Aí implantou a medalha do mérito esportivo, eu fui um dos primeiros a indicar em termos, quem você quer indicar? Só não pode indicar você. Então quem você quer indicar? Para nunca deixar morrer o esporte. Então né, aí foi Bacalhau? indo. Eu digo em termos de mérito, outro dia eu estava brincando com o Alexandre Satorato hoje, que é diretor na Câmara, entendeu? Eu e Alexandre Satorato foram os que mais recebemos homenagens nessa casa, entendeu? Em termos de homenagem, que é homenagem do mérito esportivo, acho que Satorato tem 9 e eu tenho 6, entendeu? Então tu vê um número que nós alcançamos dentro dessa casa. O pessoal é só um só premia o Maico uma vez, tá? Mas o nosso acabou tanto assim, uma hora era João Ivaniel, outra hora era Julião Amaro Ribeiro, outra hora era o próprio Tuca, né? Então, no arquivo de vocês. Então cada um, às vezes, não, quem é que tem? Não, Bacalhau, aí outro lá. E assim, e quando a gente chegava, já não ia, falava assim, não vamos premiar o Bacalhau, chama o Bacalhau lá. Quem você tem para indicar lá? Aí eu falei, fulano, hoje o secretário Ronald Pereira Lopes, eu indiquei ele, entendeu? Não só ele, como o André Isis, tá? E mais um monte aí, nós colocamos aí indicação, né, de esportistas que defenderam a cidade, que elevaram o nome da cidade, né? E essa casa homenageando, né? Bacalhau, nós temos aqui coisas incríveis para quem não conhece e para quem conhece também. Eu gostaria que você contasse rapidamente um pouquinho da história de cada peça. A história é assim, a história é a história que a gente viveu, né? A história que a gente acabou incorporando, né? A história esportiva, e dentro dessa história esportiva você acaba fazendo coleções, né? Eu sou colecionador de Kinder Ovo, que você já viu aí, né, Maico? Então eu tenho uma coleção fabulosa de Kinder Ovo, das miniaturas de Kinder Ovo, né? Tenho mais de 3.000 peças, né? Além disso, eu sou colecionador de peças olímpicas, né? Então, me deu esse gosto também, né? Pelas coisas olímpicas, né? Pelas coisas do esporte. E aí, me chamou mais, em termos de coleções, né? Foi 2016, né? 2016 eu acabei incorporando um grupo maior de peças, né? Eu possuo peças desde 1968, em termos de Olimpíada. Então, tem uma casa só para guardar são várias caixas carregadas, entendeu? E aí, de 68 para cá eu fui, mas o meu auge mesmo foi o auge olímpico, né? 2016, que fui trabalhar, passei lá praticamente, né, 2 meses no Rio de Janeiro trabalhando, né, na Olimpíada. Foi o sonho, né? Tanto profissional como... Né? Isso, o sonho do atleta é chegar na Olimpíada, o sonho do profissional é ser técnico, e o sonho profissional seu também, se não tiver de treinador, é ajudar numa organização de Olimpíada. Fui convidado para isso, né? Estive lá no Correio, né? Participando tanto da Olimpíada como da Paralimpíada. Paralimpíada nós tivemos lá no Rio de Janeiro, nós tivemos direcionado à aeronáutica, né? Que é na aeronáutica que se compunha a base do Paralímpico, e no Engenhão eu participei dentro da própria competição, né? Tive ali do lado de Usain Bolt, né? Tirava fotos, graças a Deus eu tinha um crachá que me permitia, né, acesso a todos os locais, entendeu? Eu, graças a Deus, ganhei um crachá que tinha acesso a vários locais, e eu tinha acesso à área de treinamento, né? Então, você lá no Engenhão possuía o estádio, né? E fora do estádio você tinha uma pista de aquecimento. E lá, pronto, mas a gente não podia, nós que trabalhávamos, não podíamos fazer imagem, não podíamos estar envolvidos com aquilo, né? Mas era aquela história, né, Maico? Ô, meu... Não tem como. O Usain Bolt está aqui do meu lado, meu, faz favor, vamos aqui para uma fotinho, entendeu? Como, então, toda hora eu andava com um radinho, né? Toda hora eu escutava no meu ouvido, né? Porque tinha sempre pessoas, tinha os diretores coordenando, Bacalhau, não pode Bacalhau, pelo amor de Deus, Bacalhau, entendeu? Eu falo, não, mas é só uma fotinho, Bacalhau, não, Bacalhau, se você não parar com isso eu vou te tirar. Olha, eu tinha um que era acima de mim, um coordenador que era acima de mim, nossa, não tinha um santo dia que eu não tomava uma lambinhada dele, entendeu? Uma varinha dele. Quando via a foto... Quando entrava no estádio, pra entrar, Maico, no Engenhão, cara, com 60.000 pessoas assistindo o Usain Bolt, cara, numa final olímpica de 100 metros. Eu tô do lado numa chegada, a chegada tá como tá aqui a câmera, meu, o cara te passa ali, meu, e depois ele dá uma volta olímpica e passa na sua frente aqui,
pô, 1 metro de você, você está com um celular aqui, o que você vai fazer, meu amigo? É segurar o celular para bater uma foto, eu segurar, eu aqui e deletei, e bati a foto, claro, porque, cara, é uma emoção, não? Nossa, cara, não? Você está sentado numa arquibancada, né? Estava basicamente quase toda a delegação de atletismo, assistindo o Thiago Braz ser campeão olímpico do salto com vara, cara. Bom, nós estávamos em mais de 40 sentados ali, e daqui a pouco vai lá o menino pular 6 metros no salto com vara e ganha, né, a medalha olímpica. Nossa senhora, cara. Só não deu, a turma só não pulou para a área do estádio porque tem um fosso, cara. Senão, vários treinadores, atletas tinham, cara. Então, é essa emoção, que te toca. E aí a emoção foi essa. Colecionar a vida das coisas, né? Ganhei, né? Tenho o prazer de falar, é uma original, tá? Possui um selo de originalidade, né? É uma das tochas, né? Uma das 6.200 tochas olímpicas, né? Que foram, né, colocadas, que são olímpicas e paralímpicas. Essa aqui é olímpica, né? Essa aqui tem um certificado, ela é a tocha número 186, né? Está ali na bolsinha o certificado. E fora isso, eu possuo uma coleção que a gente chama de pins, né, de bottoms, né, que chamem, né, além de medalhas. Nossa, uma variedade de coisas em termos olímpicas, né? Mas o meu maior presente está aqui, entendeu? Tá? Essa, eu acho que foi esse momento para você? Isso quando eu ganhei, mas que eu não acreditei quando me deram, entendeu? É que foi? Foi assim, nós somos num local no Comitê Olímpico Brasileiro, né? Eu e um presidente, e aí nessa visita, né, vi aquelas questões de tochas, né? Falei, nossa, que sonho, hein? Olha uma daquela ali, meu Deus do céu, hein? Tá? Dispostas, que elas iam aos países, elas iam ser dadas aos países, né? Sim. Aí eu falei, meu Deus, aí eu comentei com o meu presidente, né? Falei, meu Deus, olha uma dessa aqui, eu tô feito eternamente, entendeu? Aí, beleza, tá? Fiquei quieto, peguei, aí me deram ela, né? Porque ela possui um sistema de fechamento, né? Olha aí que legal, gente. Então ela aqui, ela conduz, ela está apagada, né? Então quando ela foi acesa, né? Você tem um sistema aqui embaixo que ela abre. Quando ela foi aberta, aí exauriu o gás. Sim. Aqui existe um tamborzinho de gás de butano, e dá praticamente 5 minutos só, e aqui sai o gás e onde ela foi acesa, que ela não foi acesa, foi acesa com a chama olímpica, né? Que veio da Grécia, e aí, beleza, cara, aí quando eu vi, essa não foi acesa, tá? Aí eu falei, nossa, eu ter outra. Aí eu fiquei, né, encantado, eu rodeava e tudo mais, isso, um senhor de 60 anos ali, né? Aí beleza, aí passou uma semana. Aí tu tirou uma foto com uma lá, falei, tirei, nossa senhora, tinha um cantinho onde você podia tirar. Aí eu fui passou uma semana mais ou menos. Eu voltei ao Comitê Olímpico de novo, né? Eu estava na aeronáutica até, o presidente da confederação me chamou, falou, Bacalhau, vamos no lugar aí. Ele já estava com as ideias dele montadas, né? Aí eu fui com ele nesse local, né? E aí nesse local tava as caixinhas, isso aqui, com ela dentro, né? Aí daqui a pouco a pessoa vem com uma na mão, você é professor Carlos Alberto? Falei, sou. Essa aqui é sua. Eu falei, o quê? Eu pensei que isso aqui era só. Eu pensei que era só a embalagem, Michael. Eu falei, nossa, eu falei, que legal, obrigado, pelo amor de Deus. Nossa, isso aqui é uma relíquia. Eu passava só uma relíquia, eu olhei assim, esse brasão bonito, né? Eu falei, né? Eu falei, não, eu tenho um local para. Falei assim, não. Aí quando eu peguei ela, eu senti meio assim, Michael, pesadinho. Aí eu falei assim, não, ela tem a tocha? Aí tu falou, nossa, é pesado, né? Aí eu falei assim, ela tem a tocha? Tem, pô, tá aí dentro, poxa. Aí tirei, falou, mas é minha com tudo? Falou, não é sua, é um presente. Presente pelo... O presidente contou a sua história, falou da sua vivência no atletismo que tem, entendeu? Que ele conhece há anos, tá? E isso aqui é um presente. Você está lá no Rio de Janeiro, junto com
com a organização, isso aqui é um presente, mas é um presente seu, mais nada e acabou, tá? Aí, né, aquela de não ficar espalhando demais na época lá, né? Ah, meu Deus, aí o Michael, eu peguei, cara. Nossa, rapaz, aí eu falei assim, não, eu preciso de um saco aí pra levar ela pra ninguém ver, entendeu? Aí me deram um papel, enrolei ela, cara, levei, entendeu? Aí eu fui direto, primeiro eu fui pro estádio, né? Aí eu fui no estádio, eu tava com ela, né? Já saímos tarde de lá, e eu fui pro estádio, aí no estádio coloquei numa sala lá, falei, gente, pelo amor de Deus, ninguém mexe nesse embrulho aí não, tá? Não tirei ela. E você não falou nada pra ninguém? Pra ninguém, eu só fui falar uns 2 dias depois, que eu tava no hotel, aí eu fui mostrar, eu chamei uns 2 ou 3 lá, mostrei, eu falei assim, olha o que eu ganhei aqui de mobiliário, que se chama mobiliário olímpico, né? Aí eu falei, caramba, Calhau, nossa senhora, vamos mostrar. Falei, não, isso aqui não, isso aqui eu vou guardar, que isso aqui vai embora para Cubatão. Aí beleza, Maico, aí tá aí. Eu acho que foi a minha maior homenagem foi a Olimpíada. Foi estar lá trabalhando lá, vivenciando aquele grande momento, né? Acho que um momento único, né? Não sei se possa ter hoje outro, tá difícil ir até o Japão, né? O Japão tá muito longe, né? Tá? Mas eu acho que o meu momento em termos de esporte, minha glória em termos de esporte, acho que foi a participação. Foi participar da Olimpíada, foi trabalhar lá, foi ter essa. Para quem não sabe, que não tem a noção disso, está em Cubatão. Uma peça dessa. Aí depois de 2016 eu me comportei mais 2 anos, trabalhava junto à Federação Paulista de Atletismo, né? Permaneci mais, aí falei, agora é a minha hora de aposentar. Já conquistei, eu acho que eu já conquistei o que tinha que conquistar, Maico. Juro por Deus. Profissionalmente, como professor, como docente de universitário, como treinador, tá? Como descobridor de talentos na cidade de Cubatão, tá? Como lutador pelo esporte de Cubatão, principalmente pelo atletismo, tá? Pela essa luta minha, tá? Pelo engajamento que eu sempre fiz em termos do esporte, tá? Eu acho que eu fiz, tá? É aquela história, plantar árvore eu plantei, lá, tá lá no Poliesportivo, né? Ajudamos a plantar. Escrever um livro, não fui o autor do livro, mas ajudei a escrever um livro chamado Superação, entendeu? Da jornalista Natália Fará, né? Fui um dos grandes participantes disso aí. Fui homenageado junto com o professor Roberto Dick, junto a uma escola de samba, Nações Unidas, na época do Pedro de Assis Dias, que era o presidente, fez uma homenagem ao professor Roberto Dick, mas dentro dessa homenagem tinha o seu discípulo, o samba, isso, o samba enredo contava a história, tá, do professor Roberto Dick, mas também enaltecia o discípulo dele, chamado Bacalhau, entendeu? Então vivi isso aí, tá? Essa casa me homenageou várias vezes, né? Conselho Regional de Educação Física também recebi homenagem como professor de Educação Física, né? Pelo aquilo que representei, né? Pela área de Educação Física. Eu acho que eu me sinto... Hoje presidente? Hoje atual presidente, né? Atual presidente do Conselho Municipal de Esportes, né? Tentamos aí... Você passou por todas as etapas. Eu acho que, né? Muita gente fala, Bacalhau, mas é a questão para ser secretário de esporte. Eu não tenho esse sonho. Meu sonho já foi construído. Eu acho que esportivamente, tá, em termos de esporte, eu acho que eu construí ele. Eu construí ele bem. Tenho mais amigos, tenho uma amizade muito grande nessa casa, entendeu? Essa casa dos 15 que estão aqui compostos, eu tenho uma amizade muito grande por todos eles, entendeu? Tá? Eu acho que eu não tenho portas fechadas com nenhum dos 15 vereadores que estão aí, tá? Se eu vou lá, me recebe o Bacalhau, é recebido em suas salas e tudo mais. Estou pensando em fazer alguma coisa de esporte, eu ligo o Bacalhau. Isso, né? Quando a gente quer dar, assim, quando se pensa. Museu, que é um sonho então, isso, aí, não é um museu, Maico, te corta, é um memorial, entendeu? Sim, meu sonho de Carlos Alberto Félix, entendeu? Não é de presidente do conselho, que sou atual presidente, o nosso mandato já está, mas é o memorial do esporte, para a gente guardar essa história, a história esportiva da cidade, que é uma história maravilhosa, tá? É uma história maravilhosa de grandes profissionais que por aqui passaram e grandes atletas que por aqui passaram. A gente precisa guardar isso aí para mostrar para essa geração que está vindo aí, essa geração futura aí, que Cubatão foi um grande expoente do esporte brasileiro. Bacalhau, então se te falta alguma coisa, é o memorial. Hoje é. Se hoje eu falaria, fazer essa pergunta para você hoje falaria, você vai falar, Michael, é o memorial. É o memorial. Hoje, se você perguntar assim, é o memorial.
tá? Com a ajuda, eu creio que a gente vai conseguir. E não tá? é o memorial do Bacalhau, é o memorial do Não, esporte. Eu quero provar para vocês que o Bacalhau tem falado em todos os cantos que ele vai, de que quer manter vivo o esporte, a história, porque uma hora vai passar tudo isso e onde vai ficar registrado? É o Memorial Esportivo da cidade de Cubatão. Memorial Esportivo da cidade de Cubatão, aqui nós temos que ter. Para contar a história, não é a história do Bacalhau, vai contar a história daquele que iniciou tudo. Professor Roberto Dick, professor Nélia, professor Gaúcho, professora Lucília. Isso, a nossa também vai ser incorporada. Grandes jogadores, Toninho Silva, Pita, Cláudio Adão, os grandes atletas olímpicos nós tivemos, 7 atletas olímpicos nós tivemos, do handebol, do atletismo, contar a história dessas pessoas. Para essa geração que está agora, essas crianças... Escolares tomarem conhecimento de que esses atletas saíram da questão de educação física escolar, saíram dos jogos escolares da nossa cidade. Poli, aquele nome ali, quem foi? Você Isso, vai saber. quem foi? O que é aquele centro educacional? Aquilo era só centro educacional. Centro Educacional Desportivo. Sim. Quando foi em 86, o Dr. José Aldo Passarelli denominou professor Roberto Dick, em homenagem a tudo aquilo que ele tem feito. Pista de atletismo que consta junto ao centro se chama Adilson Ramos de Oliveira. Não é uma homenagem ao profissional, ao professor. É uma homenagem ao atleta Adilson Ramos de Oliveira, que durante mais de 20 anos enalteceu o nome dessa cidade. Então lá dentro a pista se chama Adilson Ramos de Oliveira. Homenagem ao grande atleta que foi Adilson para a cidade de Cubatão, o qual o professor foi o grande treinador. E assim vai. É manter aceso a história. O pessoal fala Pita, 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 mas o Pita lá, o ginásio não é Pita, é ginásio Edivaldo de Oliveira Chaves. Edivaldo de Oliveira Chaves é Pita. Quem é? Você tem uma raia olímpica, Jorge Barbosa. Você tem um cartódromo, Nelson Piquet. Então, você vê, né? Você tem um centro esportivo. Olha que mundo de história que tem, que pode... A imaginação das crianças conhecer tudo isso. Centro esportivo, era Centro Esportivo Humberto de Alencar de Castelo Branco, mas depois se tornou Centro Esportivo Ayrton Romero, porque homenagem a um profissional que se dedicou ao handebol, se dedicou à área de educação física escolar. A prefeita, na época, Márcia Rosa, mandou denominar aquilo. Então, é um profissional. Sim. Hoje falta alguns profissionais, a gente homenagear esses profissionais, estamos contando da questão do memorial, estão ficando velhos, e velhos a gente, né, não dura muito tempo, né, Maicon? São profissionais que já estão chegando aos seus 90 anos. O professor Roberto Dick, dia 22 de dezembro agora, completa 80 anos, então pode durar 100, a mãe dele durou 100 e pouco, a gente também tem esperança que ele dure isso aí, tá? Para a gente ter história para contar. E outros profissionais, tá? A gente tem que guardar essa história, tá? Esses clubes, Light, Fabril, né, Light Comercial, 15, São Manuel, Bandeirantes, Casqueiro. Nós temos que guardar essa história. Você quer manter vivo isso. Toninho da Terracom, Antônio Diniz. Toninho tem história esportiva na cidade, como jogador do Esporte Clube Cubatão. Né? Manuel Messias, né? Então, Mário Braga, Mário dos Santos, que hoje é o nome do Camp. Tudo isso tem história esportiva na cidade, entendeu? Você vai lá no Museu Pelé, você vai no Museu do Esporte, as crianças ficam encantadas, olha só. Aí vê uma camisa antiga, vê um calçado antigo. Olha o que a gente tem de história aqui. Só nisso que você falou, em 2 minutinhos, você passou tanta história. Imagina uma criança que entra nesse mundo e fala, meu, você sabia que ela vai passar para outra geração, vai passar para a mãe, você sabia que o Polo, o Dick, você sabia que as pessoas não sabem. Não sabe, Maicon, não sabe. É triste demais. Você pegar ali um contrato profissional, o primeiro contrato profissional de Edivaldo de Oliveira Chaves, lá o Pita, tu já pensou, tu tem uma cópia desse contrato dele, que ele assinou lá com 16 anos de idade como profissional? Meu... Entendeu? Você tem as fotos de Cláudio Adão que está lá no Rio de Janeiro, Cláudio Adão que dificilmente fala que era de Cubatão, mas que jogou no Unidos, viveu ali no fundo ali do Costa e Silva, né? Almoçou muitas vezes ali no seu Gabriel ali. Então, tem história, essas histórias a gente tem que guardar, Maicon. Tá? E nós estamos perdendo essas partes de história, essas pessoas que têm história, elas estão indo. Nós perdemos uma pessoa um historiador, né? Arlindo, né? Arlindo Ferreira. Então, uma base da história acabou indo com ele, né? E a gente precisa resgatar. Para que aconteça. Bacalhau, gostaria de agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Esse é o papel da TV Câmara de Cubatão, levar informação, prestação de serviço. E quando a gente convida pessoas para estar aqui ao nosso lado, é para isso, para compartilhar a história, conhecer esse outro lado que as pessoas não conhecem. Você vê a história aí que você estava ali na bicicleta, então, agora as pessoas vão saber por que Bacalhau.
mas também essa sua linda história de vida. Parabéns, obrigado pelo carinho que você sempre teve com a equipe da TV Câmara de Cubatão. Você é a história viva do esporte e eu faço também minhas, né? As suas palavras foram incríveis quando você fala sobre até me corrigiu que não é museu, né? Mas sim um memorial. Memorial. Isso é até bom para a gente possa sempre passar para as pessoas que é um memorial, que é importante na cidade. Manter vivo o esporte é um sonho do Bacalhau, mas é um sonho de todo esportista que ama o esporte e ama a cidade. Obrigado. Quer deixar alguma palavra, uma mensagem olhando para essa câmera? Maico, a história é aquela, né? Que continue, né? Peço a essa casa, né? Que continue lutando pelo esporte da cidade, né? Continue ajudando, né? Os 15 nobres edis que compõem essa casa e que continue ajudando o esporte, que ao outro lado de lá hoje, né? A gente tem, né? O prefeito Ademário, né? Ademário de Oliveira, que também veja bem o esporte da cidade, olhe com olhos, né? Olhos de enaltecimento do esporte da cidade, que o esporte realmente transformou Cubatão, né? Tirou esse nome que era Vale da Morte, né? Nos anos 70, né? E trouxe para o Vale da Vida, né? O esporte foi um dos contribuintes dessa revitalização da cidade de Cubatão. E temos muita trajetória. E a eles também, e a todos, né? Que nos ajudem, né? Não só a mim, como que nem você falou, tem várias pessoas aí a criarmos esse memorial do esporte, para podermos guardar essa história tão bonita do esporte da cidade de Cubatão. Bom, lembrando a você que essa entrevista já está disponível no YouTube da TV Câmara Cubatão e também no Facebook TV Câmara Cubatão. Para você que não pôde assistir ao vivo, vai poder assistir daqui a pouco no YouTube e no Facebook, tá bom? Na íntegra a entrevista com o Bacalhau. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. Boa tarde, Cubatão. Até mais.